E aí pessoal, mais um vídeo do canal. Você tá no canal Viana's Family no Canadá. Eu sou Felipe Viana e eu vou falar com você hoje sobre um assunto muito polêmico que a gente pôde ter de experiência aqui nesses quase 3 meses que a gente está começando, mas que já deu para ter uma noção muito, mas muito boa. O inglês avançado é suficiente para morar no Canadá? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta que eu tô ansioso para falar sobre isso com você. Bora! Agora sim. Rapaz, com que nível de inglês que eu tenho que chegar no Canadá, pelo amor de Deus? Essa é uma das dúvidas que eu mais tenho recebido aqui no nosso canal do Viana's Family no Canadá. Porque, óbvio, que é uma preocupação do brasileiro. Estatísticas mostram que menos de 5% da população brasileira fala inglês, 3% da população fala inglês avançado e só 1% da população fala inglês fluentemente. São dados alarmantes, dados preocupantes e assim eu tenho vivenciado algumas experiências que eu vou falar para vocês o como a nossa vivência longe do inglês no Brasil ela nos prejudica quando a gente chega num contexto assim internacional que a gente precisa falar e falar muito bem o inglês. Mas e aí? Com que nível de inglês que você precisa chegar aqui no Canadá e começar a sua vida? Primeiro, se você vem para trabalhar, é uma exigência que você vai ter. Se você vem para estudar, é uma outra exigência. Se você quer trabalhar na sua área, é uma exigência diferente da que você está usando aqui se você quiser só trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, porque você vem para uma entry position, às vezes não vão te pedir um inglês avançado. Agora, você vai trabalhar na sua área, tendo o país reconhecendo a sua habilidade que você tem muito específica, que você conquistou com tanto esforço aí no Brasil, é uma outra exigência totalmente diferente. Eu sei que você está aí rolando vídeo, indo de um canal para o outro para saber mais sobre o Canadá, você está vivendo esse sonho, que é um sonho muito gostoso de se viver no Brasil, é mais gostoso ainda quando você chega aqui e você está reunindo um monte de informações. O meu objetivo aqui é tentar fazer a coisa ficar um pouco mais prática, mais simples para você entender isso de uma vez por todas e ir para o próximo assunto que você está querendo descobrir aí sobre o Canadá. Então vamos lá. Você vai ver notícias, você vai ver vídeos e testemunhos de pessoas que chegaram aqui sem inglês nenhum e conseguiram fazer a vida, e conseguiram morar aqui e tem um caso de sucesso. E você vai ver caso de gente que com inglês, mesmo assim com inglês, não deu certo e teve que voltar. Nisso você vai escolher em quem você vai se inspirar. Porque histórias de fracasso e de sucesso você tem em todos os lugares, a todo momento. Até se você perguntar para o ChatGPT para ele criar para você uma história de sucesso, coloca o rosto de um famoso para falar, pronto, você tem uma história de sucesso. Então, aonde que você vai tirar a sua inspiração? Essa inspiração ela tem que vir de dentro de você, das suas capacidades e do que você está disposto também a viver dentro desse contexto de vida que você está atualmente. Que tem coisas que você vai abrir mão e você vai se submeter, e tem coisas que você não vai se submeter nesse momento da sua vida. Tem gente que topa tudo por Canadá, então vai vir aqui topando tudo, sem inglês, vai ser mais difícil, mas consegue dar uma escalada. Bom, eu posso dar o meu testemunho pessoal para você, que eu vim aqui para o Canadá, cheguei, pisei em Toronto dia 31 de março aqui de 2023 com o meu nível de inglês B2 para C1. Eu estou bem ali na barreira, mais um pontinho eu viro C1. Nesses 3 meses já devo ter virado, né? Porque a gente acaba praticando muito, vivendo muito aqui no inglês. Vou falar para você, eu tive algumas dificuldades a falar inglês, às vezes para entender. O meu listening é muito bom, já faz um tempo, porque eu sempre treino 100% dos filmes que eu vejo em inglês. Quando eu estou assistindo alguma coisa sozinho, eu coloco em inglês. Já tinha o hábito de colocar em inglês com legenda em inglês. Hoje não preciso mais da legenda, mas às vezes eu gosto de colocar ali para pegar algumas expressões
dos filmes, então o meu listening ele ficou muito bem treinado. Ele não é um problema para mim. Aqui tem gente que fala muito rápido, e principalmente o canadense, ele fala muito rápido, ele tem o hábito de emendar as palavras. Então, por exemplo, a pessoa vai falar did you ever, ela não fala did you ever, ela fala did you ever ou jever. Então você tem que estar com o seu ouvido muito muito bom para pegar essas emendas, porque esse exemplo que eu dei é até simples, tem coisa que eles emendam que, só você tendo o ouvido treinado, não para gramática, mas para entender esse barulho que eles fazem, que não é um negócio que você aprendeu no seu curso de inglês aí no Brasil, não foi o que eu aprendi também, só vendo muito filme, vendo podcast, vendo entrevistas, que você adquire isso, né? Nem lendo livros, hein? Em inglês. Isso é muito importante para outra coisa, mas para você pegar esse negócio, cara, você tem que ter um listening muito bom e aí você ir tentando imitar também, né? Quanto mais você imita, mais você está também habituado. Uma outra dificuldade que eu tive aqui no Canadá com o inglês avançado foi porque aqui é um país muito multicultural. E o fato do Canadá ser um país multicultural faz com que vários outros tipos de inglês estejam aqui presentes, né? É muito engraçado porque eu tenho uma sala de aula que tem, eu acho que 18 pessoas, tem 3 pessoas da Nigéria, tem 2 pessoas de Gana, tem 5 pessoas da Filipinas, tem um mexicano e, cara, é assim, tem interação na aula, é muito louco, porque parece que a gente está falando língua diferente. Tem o inglês sotaque abrasileirado, tem o do mexicano, por exemplo, os indianos. Eles têm um inglês muito deles, e que a maioria da Índia lá fala inglês e já meio que cresceu com inglês para entrar no mercado de trabalho. Eles são acostumados a falar o inglês daquele jeito lá. A Nigéria tem inglês, eu descobri há 2 semanas atrás que o inglês é a língua oficial da Nigéria, porque eles têm vários dialetos, e aí o inglês une todas as coisas ali para eles se comunicarem. Cara, e eles crescem falando inglês que é totalmente diferente. É muito louco esse negócio. Então, assim, eu até hoje tenho dificuldade para entender alguns dos meus amigos indianos, nigerianos. Às vezes eu peço para eles repetirem aí, dependendo. Tem gente que não, né? Tem gente que eu acho que depende muito da dicção da pessoa também. Mas eu tenho ainda, às vezes, dificuldade de entender 100% das coisas que eles falam, se a gente está numa conversa ou se eles estão numa apresentação, e porque eles puxam muito alguma coisa que o nosso ouvido, que é ou para o inglês americano ou para o inglês britânico, que é o que normalmente a gente estuda, ele simplesmente não conhece o som que a pessoa emite. Então, aos poucos você vai acostumando, você vai getting used, né? Você vai ficando aí mais pró em entender também esses outros tipos de inglês. Mas bom, inglês avançado é suficiente ou não? A resposta é, cara, que é indispensável, na minha opinião. Se você está no Brasil, você não saiu do Brasil ainda, você está fazendo o seu plano Canadá e está pensando em ir com a cara e com a coragem, cara, você vai ter muito tempo para colocar esse plano Canadá em prática. Você vai ter muito tempo para juntar grana, ou para mandar currículo, ou para o que você quiser. Se você começa hoje a estudar o inglês, você chega aqui muito melhor do que você é hoje. E isso é uma das coisas que eu vejo que a maioria das pessoas... Aliás, eu não sei dizer se é realmente a maioria das pessoas, mas o que eu normalmente vejo, é o que eu normalmente tive contato, tá? É que simplesmente, tá bom, tô fazendo aí o Plano Canadá e vou esperar o dia e vou aí com a cara e com a coragem, vou ver se eu aprendo aí. Não! Você tem um monte de conteúdo no YouTube, você tem um monte de conteúdo em aplicativo que você pode aprender. Como que você vai deixar para aprender inglês aqui? Então o ponto 1 é esse. Você tem que começar, você quer vir para o Canadá, você tem que começar a estudar inglês hoje. E isso vai ser, sim, indispensável aqui, tá? Vai ser, sim,
indispensável, porque você vai precisar, vai chegar aqui, vai precisar vender alguma coisa na loja, você vai ter que saber vender, não só a habilidade de vendedor, a habilidade do inglês. Você vai trabalhar, sei lá, limpando algum lugar, você vai fazer uma entrevista. Para trabalhar, sei lá, numa oficina, você tem que saber nome de peça. Então, todo o inglês é pouco para você chegar aqui. Agora, tem caso de gente que chega aqui sem inglês e aprende aqui? Sim, as pessoas hoje elas têm muito acesso à informação. Então você não precisa chegar aqui com nada de inglês. Ah, mas eu tenho preguiça de estudar inglês aqui porque não tem ninguém para praticar. Ó, isso daí tira da sua cabeça, cancela da sua cabeça isso de uma vez por todas. Você tem grupos gratuitos de conversação em inglês que você pode entrar. O dinheiro não é mais um empecilho para você aprender inglês ou não. Porque você tem apostilas gratuitas na internet, você tem vídeos no YouTube gratuitos, você tem canais gratuitos, aí você procura no Facebook, grupo de conversação. Eu mesmo caí do nada num grupo de WhatsApp aí, que tinha gente do mundo inteiro que eles se reuniam via Google Meeting ou Zoom, alguma coisa assim, para conversar em inglês e se ajudar ali. Era uma rede de apoio mútuo gratuito. Cara, isso tem em qualquer lugar. Então começa a estudar aí, porque você vai precisar aqui. Uma outra coisa que depende também do nível do seu inglês. Se você não sabe, a gente chegou aqui no Canadá, eu com inglês avançado, a Tamires com inglês básico, mas ela se dedicou bastante ao inglês no Brasil. Ela fez alguns cursos, ela comprou método online, ela aprendeu a como estudar o inglês primeiro. E aí, com base numa metodologia, ela foi lá e aplicou essa metodologia para poder falar o inglês. E ela chegou aqui já se comunicando, um pouco insegura, mas ela já se vira. Ela fala do jeito que tiver que falar e vai que vai. Acho que ela já deve ser, em 3 meses aqui, já deve estar namorando com o intermediário. Já está falando super bem. Então, super bem assim, comparado com o que ela chegou. Né? Óbvio, ela e eu temos muito ainda a melhorar. Eu trabalho com apresentações comerciais, e-commerce, marketing digital, customer experience. Então tudo isso é uma linguagem técnica muito específica para que eu possa estar num palco, ou então numa apresentação, falando ou para uma sala de aula, ou para uma empresa, ou fazendo uma apresentação para um cliente. Então eu preciso dessa linguagem técnica. Todas as profissões, na verdade, vão ter isso. Aprenda a linguagem técnica da sua profissão. Isso é um inglês totalmente diferente, porque você vai aprender aí nos cursos que você estiver fazendo, você vai aprender verbo to be, você vai aprender passado, presente e futuro, você vai aprender phrasal verbs, você vai, verbo contínuo, past perfect, blá blá blá. Só que o inglês da sua profissão é um conjunto de palavras, de vocabulário totalmente diferente. Então você precisa ficar atento nisso e também, além do inglês para viver, aprenda o inglês relacionado à sua profissão. E aí o nível do inglês que você vai chegar aqui falando, você não vai deixar de fazer seu plano Canadá, não vai deixar de entrar no avião e vir para cá porque você não tem um inglês perfeito também. É lógico que é melhor que você tenha, mas se você tiver a oportunidade de ser aceito num curso de faculdade, porque aí você já tem que comprovar o seu inglês. Nenhum curso vai te aceitar se você não tiver um nível de inglês bacana. Então, foi aceito na faculdade. Cara, o mais difícil você já fez. Entra no avião e aprende o resto aqui. Dá as caras. Porque aí no dia a dia sim, você vai ir aprendendo e ficando melhor. Uma outra coisa. A gente chegou aqui e a gente fez muito amigo brasileiro. E na verdade isso foi um presente de Deus para nós. A gente amou porque a gente é cristão e a gente encontrou uma célula aqui que a gente pode se reunir uma vez por semana na sexta-feira. A gente acaba fazendo outras coisas na semana porque a gente se gosta muito, são famílias muito, muito, muito queridas e acaba que a gente se reúne mais. Como consequência, a gente fala mais português. Então é bom você se policiar, independente do nível de inglês que você venha, de também fazer outros amigos que falam inglês, de outras nacionalidades. Você está aberto
para aprender mais sobre outras culturas, outras pessoas, outro background, a história de vida das outras pessoas, que isso é muito legal mesmo, e vai fazer diferença e vai dar um upgrade muito grande para o seu inglês. Isso é, indispensável. Então, se você tá aqui com a sua esposa, com seu esposo, veio para cá, tenta colocar um inglês aí no seu lar, né, na sua casa, falar com seu cônjuge em inglês, falar, a gente está aqui agora, essa é a nossa cultura. Eu e a Tamires tentamos fazer isso, às vezes a gente se pega falando em português, e é português com vocês, e é português às vezes com ela, e então isso tem que ser minimizado ao máximo, tá? Se você quiser ter uma imersão no idioma. Meu listening ele é bom, eu consigo compreender as coisas, só que tem muita gíria, e muito, às vezes, phrasal verb é uma coisa muito legal de você aprender uns mais complexos, jeito de falar que é muito específico aqui do Canadá. Então essas coisas que para você que tem inglês avançado, é bom que você estude também, que você já chega aqui um pouquinho mais preparado. Quando eu estava no Brasil, eu vi alguns vídeos no YouTube de expressões canadenses que normalmente eles têm aqui, e eles usam no dia a dia. Isso é muito legal de você ter, de você aprender. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desses aqui e trazer para vocês. Mas, bom, o vídeo já está ficando muito longo. Eu acho que eu já dei as principais dicas aqui que eu poderia dar para vocês, e também a minha visão de ter chegado aqui com o inglês avançado, algumas dificuldades que eu tive em relação a isso. E a verdade é que, cara, conclusão de tudo, você vai vir com a coragem, sim, mas se prepara aí. Se prepara, porque você não pensa que chegar aqui é onde você vai começar a aprender inglês. Se chegar aqui é quebradeira, cara. Você tem que arrumar emprego, você tem que ganhar em dólar, o dólar tá alto pra caramba, vai vir uma bica de conta no seu cartão, vai vir uma bica de conta para você pagar de aluguel no seu rental. Então você tem muitas outras preocupações, você não vai querer se preocupar com inglês. Você vai querer ter um check no seu inglês antes de chegar aqui. Então, antes de você ter que correr para pagar o college, ter que correr para pagar tudo que você tem que pagar e se manter aqui, já vem com isso resolvido, poxa. Já vem com isso resolvido e você vai ter um pouquinho mais de paz. Mas todo imigrante que chega, ter 100% de paz aí é uma coisa complicada. Só Jesus para nos dar paz mesmo, que excede todo entendimento, né? Mas, cara, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui nos comentários, e segue a gente também no @vianasfamily.canadá lá no Instagram, porque direto eu coloco aquela caixinha de pergunta e a gente fala sobre isso lá no nosso canal do Instagram, tá bom? Esse é o Vianas Family, eu sou o Felipe Viana. Deixe seu comentário, sua curtida e se inscreve aqui no canal pra gente bater 1000 inscritos, que a gente tá muito perto disso. Que Deus te abençoe, a gente tá junto, vamos lá, até o próximo vídeo, tchau!